Olá, tudo bem? Bom ter você em mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom a gente recapitular, você que tem a lição, tudo aquilo que estudamos durante a semana. E para você que ainda não tem a lição, é bom nós nos interagirmos, ver o que a lição tem de ponto alto, o que nós podemos aprender cada dia com a palavra de Deus. E essa lição está sendo muito fantástica. Imagens, o que a profecia quer dizer, qual é o fundo profético, onde a gente vai buscar as informações para melhor entender o que a profecia de Apocalipse e outros livros da Bíblia quer dizer. Ou seja, aprendemos muito a fonte da profecia, ou seja, a Bíblia que se auto-interpreta. É muito bom ter você aí, e não se esqueça, tá? Compartilhe, dá o seu joinha ali, tá ok? Aperta bem forte, aperta 2 vezes que o joinha vem mais bonito ainda. É isso, né, Kevin? Eu aprendi essa semana. Se você apertar 2 vezes seguidas, o joinha vem meio assim, ó, bem gostoso. Aperta aí para nós, compartilhe. Aquilo que você aprender aqui, passa para os seus amigos e convida eles para ser também mais um aluno da nossa classe, tá certo? E não se esqueça, todo dia nesse horário, todo dia da lição, certo? Nesse horário, nesse canal, certo? A gente compartilha um pouquinho mais da palavra de Deus. Muito bom ter você aí, fechado? E eu tenho aqui 2 grandes amigos que vão participar conosco agora. Como é que estão pastores? Vai no plural agora. Estão bem? Como é que está, pastor Lucas? Eu estou bem, e você? Graças a Deus. Esse aqui hoje está muito engraçadinho, não está? Tá, nos bastidores ele... O Fiuza hoje está que está. Tu está bem mesmo, Fiuza? Quando a gente está bem acompanhado, a gente fica melhor. Entendeu? Então tá bom. Exatamente. Graças a Deus a semana foi boa. Essa semana teve algumas atividades aí bem legais e então estamos animados. Amém. Se desanimar, as coisas o Fiuza anima, né? É isso aí. Se nós desanimar, o Fiuza anima nós. É isso aí. Fiuza, é muito bom ter você aqui de novo, tá bom? Obrigado. Estou me sentindo assim importante com os convites, viu? Sério? Obrigado. Então vamos convidar todo dia? Também não exagera, né? Também não exagera. Mas é muito bom ter a companhia deles. O pastor Lucas, vocês sabem que é aqui do distrito do lado, aqui é a mesma cidade, você que é de fora, dividimos no meio, o pastor Fiuza é do nosso distrito. E essa harmonia que temos aqui entre os pastores é a harmonia que a gente tem entre o distrito. Amém. Vem aqui para você conhecer pessoalmente, que você vai amar, tá certo? Bom, a gente, antes de começar com a lição, espera um pouquinho que eu estou esquecendo. Olha aqui, ó. A nova lição do trimestre que vem já chegou. Você tem a sua? Se você não tem a sua, por favor, Kevin, você tem aí o telefone? Olha aí o WhatsApp. Quer a minha? Já fala que quer a sua, já manda seu endereço que a gente vai postar já essa semana para você receber rapidinho, porque daqui a pouquinho, só tem mais essa lição nossa, a outra, e daqui 2 sábados já começa a lição nova, que é, eu não decorei ainda não, o livro de Êxodo. Deve ser muito chique. Muito chique. Então, você que não tem lição, peça que nós vamos rapidinho mandar para você. Bom, pastor Lucas, o senhor vai fazer um favor para nós agora? E agora você também que está aí, é o momento da oração. Você vai interceder juntamente conosco e nós vamos interceder por você. Tudo bem, Kevin? Junto conosco? Também. Então, enquanto o pastor estiver orando, coloque para Deus o seu pedido, o seu desejo, aquilo que você acha que é bom para a sua salvação, para a salvação dos seus amigos, dos seus familiares. E nós vamos estar aqui juntamente com o pastor, intercedendo por você e você também aí por nós, para que essa lição realmente venha fazer diferença na tua e na nossa vida. O senhor ora para nós, pastor? Vamos orar então? Você que está em casa e nós aqui, vamos orar. Bom Pai, louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Louvado seja porque tu és justo, mas louvado seja ainda mais porque tu és misericordioso. Amém. E as tuas misericórdias nos alcançam a cada manhã, a cada dia, e a tua misericórdia é o motivo de não sermos destruídos. É verdade, Deus. Pai, abençoe a cada um de nós que aqui estamos, abençoe a cada um dos ouvintes ou daqueles que estão vendo e ouvindo esta lição, para que possamos juntos crescer no aprendizado, para que possamos também crescer na fidelidade a Ti e fazer a Tua vontade. Amém. Saber, Senhor Deus, não é tudo, mas nós só seremos fiéis se soubermos o caminho que devemos trilhar. E nós agradecemos a oportunidade e a Tua revelação dada a nós. Amém. Abençoe aquele que está com o coração pesaroso. Por favor, Deus. Abençoe aquele que está com o coração preocupado. Amém. Por favor. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão passando por momentos turbulentos, seja em qualquer área da vida,
e que eles possam colocar a confiança verdadeiramente em Ti. Amém. Aqueles que estão felizes, que possam louvar o Teu nome Por agradecendo. favor. E aquele que está entristecido, que possa clamar a Ti pela misericórdia. Amém. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo seja conosco para nos iluminar a entender aquilo que os profetas já receberam através da revelação, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o estudo dessa semana vai falar sobre precursores dos eventos finais. É interessante, né, que como desde o Gênesis ao Apocalipse, se a gente for olhar tudo, a história do povo de Deus se repete, né? E costuma-se as más línguas, eu digo más línguas, você vai entender por quê. Diz que homem é tudo igual, só muda o endereço. Então, ou seja, os acontecimentos no mundo de pecado é tudo igual. Muda-se a época e a intensidade. E o interessante é que o nosso verso, você que tem a tua Bíblia aí, pode pegar lá no computador, no celular ou física, abre em 2 Timóteo 1, verso 7. 2 Timóteo 1, verso 7. Você vai entender durante toda essa lição como esse verso aqui é muito importante. Paulo diz o seguinte a Timóteo: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, Deus ele não faz de nós covardes, faz de nós corajosos. E é isso que a gente tem que pedir para cada dia. É uma coisa que eu peço sempre para Deus, sabia? Coragem, porque eu sou meio covarde para algumas situações. E eu falo, Deus, por favor, eu preciso ficar macho para isso, eu preciso entender melhor, preciso ir para frente. E quando a gente estuda essa semana vem contando de algumas histórias, né? Como essas histórias foram importantes, como os personagens reagiram nessas histórias, né? E nós vamos falar um pouquinho delas agora. Mas como a gente sabe todo o contexto da lição, uma pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: o que as histórias desta semana, Sadraque, Mesaque, Daniel, outros tantos, o que essa história dessa semana tem a ver com cada um de nós, comigo, contigo, com o Kevin e com os nossos amigos que estão nos assistindo? Essas histórias, elas, para mim pessoalmente, elas trabalhou o aspecto da importância da fidelidade, né? Nós encontramos aqui personagens que, a despeito das lutas, das provas, dos desafios, eles escolheram ser fiéis. Isso é uma questão de escolha. Nós falamos na volta de Jesus e falamos que Jesus está breve de voltar, o evento. Só que existe uma outra forma de Jesus voltar, é com a morte. Sim. Porque se eu morrer, a minha história acabou e para mim Jesus voltou, apesar de que nós cremos que vai ter um período de descanso no pó da terra e em breve Jesus voltará para despertar os mortos em Cristo e levar para o céu, mas Jesus voltou para mim. Então, da mesma maneira como nós vamos ter o tempo do fim para nós daqui a pouco, para esses personagens já houve o tempo do fim e eles passaram por desafios parecidos com aquele que havemos de passar. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da morte, no fim da vida, e tiveram que fazer uma decisão. Também assim foram os discípulos do primeiro século. Eles estiveram desafios diante da morte, e vamos ver daqui a pouco, alguns morreram, né? Sim. É interessante até que alguns morreram, outros foram livres no momento, mas depois morreram. Mas o que importa não é quando eles morreram, mas a fidelidade deles, como o pastor Fiuza falou. Para eles, aquele era um momento crucial, era um momento de ser fiel ou não, e para eles era o tempo do fim deles. Sim. E para nós vai chegar o tempo do fim, ou nosso, ou aquele tempo do fim generalizado ao qual Jesus estará voltando, ressuscitando os mortos em Cristo primeiro e transformando os vivos, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31 em diante. Interessante que o verso daí casa bem com a história deles, né? Não espírito de covardia, mas de poder, né? E para nós, ou seja, durante a vida deles, a gente também vai ver amor e moderação. Bom. Agora, veja só, o verso aqui diz, porque Deus não nos deu. Quer dizer, isso não é um dom nosso, é um dom de Deus. Isso, bem lembrado, pastor. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles receberam esse espírito, é porque Deus colocou isso neles. Então, não depende dos atributos humanos, depende dos atributos divinos.
Peraí. Eu preciso querer o atributo divino. Peraí. Essa é a minha parte. Peraí, então. Agora vocês vão ajudar eu e vai ajudar você aí, ó. Escuta bem. Bom, a gente fica, quando fala assim dos últimos eventos, é normal a gente ficar com medo. Claro. É normal, certo? Ainda mais assim que a gente vive uma época assim que tem os problemas políticos, tem isso tudo, mas a gente tem uma certa segurança, um certo conforto. Essa coragem que ambos tiveram, então não é coisa assim que o Jefferson vai ter, mesmo sendo um covarde, pedindo para Deus vai dar esse espírito de coragem, vou ter a mesma coragem desses heróis? Veja, falando do tempo do fim, você lê em Daniel 12:1, diz assim, e nesse tempo se levantou Miguel para defender o seu povo. Então, é algo fora de nós que vai acontecer. Não, que bom. Outro detalhe, haverá angústia tamanha como nunca houve, nunca haverá. Quando você lê os livros de história, quando você lê o que aconteceu na época dos valdenses, na época da perseguição, Ali assim, da Santa Inquisição, eu não sei você, mas eu tremo. Não, eu tremo todas. Humanamente falando. E aí entra o sobrenatural, porque o natural é termos medo. E aí eu lembro de um outro texto que Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim, não negligencies o dom que há em ti. Porque mesmo Deus querendo dar coragem, intrepidez, mesmo Deus querendo dar para nós a ousadia, em grego, chamada parousia, eventos do fim, parousia. A parousia, se nós não aceitarmos, de nada vai adiantar. O próprio Paulo, ele fala que vocês possam orar para ter a paresia, a ousadia. A ousadia é aquela assim, eu sei que é difícil, mas Deus está na minha frente e vai mandar o anjo para começar. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, os primeiros cristãos, tiveram essa ousadia e veio de Deus, só que eles aceitaram. Quer um exemplo? Sadraque, Mesaque e Abednego são alguns dos judeus, juntamente com Daniel, que estava ali. Mas será que só eles foram levados? Não. Os outros estão onde? Se curvaram à estátua. Mas eles aceitaram o poder de Deus, a parousia, e ficaram de pé. Outro detalhe que eu estava imaginando aqui, eles não tomaram aquela decisão de ser fiel naquele momento. É verdade. Eles já tinham tomado essa decisão lá atrás. Então, assim, a decisão de ser fiel nos últimos dias, eu preciso tomar agora. Porque se eu não fixar isso na minha mente, no meu coração, através de um relacionamento com Deus, através de uma intimidade com Ele hoje, lá eu não vou, naturalmente, eu não vou conseguir resolver isso, né? Então, por isso hoje. Agora, outro detalhe, falando em perseguição, né? Eu também tenho medo, né? Claro. Mas quando eu fico analisando que vai ser assim, os momentos mais tranquilos, no sentido de que aqueles que verdadeiramente confiam em Deus, eles vão experimentar os milagres de Deus. É o momento assim que Deus vai providenciar o nosso alimento, as nossas vestes, tudo vai ser uma providência divina. Hoje eu tenho que trabalhar para comprar as minhas vestes, mas naquele momento, se for necessário, o Senhor vai mandar. É como o corvo que levava o alimento lá, não é? Então, assim, Deus vai providenciar. Então, isso é fantástico. Mas, para que eu possa chegar a esta tranquilidade, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus de confiança muito grande. E eu entendo que é isso que Ele está tentando fazer comigo, sabia? Tem hora que eu me vejo assim, desacreditando por tão poucas coisas, que eu fico pensando, como é que eu vou encarar os dias finais, né? Exatamente. É uma luta. Tem uma escritora americana que nós conhecemos, Ellen White, né? Que para nós é uma profetisa, né? Exatamente, que para nós... Mas ela é uma pecadora. Sim, pecadora. Sim, é porque o povo tá falando que a gente idolatra Ellen White. Nós não idolatramos Ellen White, né? Para nós ela é uma pecadora, mas que recebeu uma revelação de Deus. Cada doido com a sua loucura, né? E ela é uma das... Essa nós não temos. Ela é uma das 10 mais traduzidas mulheres no mundo e uma das 100 personalidades também. Ela foi perguntado para ela em certa vez como estaremos no tempo do fim, do fim, do fim. Sabe o que ela respondeu? Do mesmo jeito que vocês estão agora. Ninguém vai ter assim não, vai ser um constante. É mais ou menos processo, como no estudo bíblico, que a gente faz apelo no primeiro estudo. Por quê? Para quando chegar lá na frente, no 16º, no 24º,
a pessoa já esteja habituada a tomar decisão desde a primeira. Você aceita a Bíblia como palavra de Deus? É claro. Então, quando chegar lá no final e você perguntar se ela aceita ser batizada e ser fiel membro da igreja remanescente, então a pessoa já habituou a tomar decisões. Nós hoje temos que habituar a fidelidade agora, para que quando chegar lá, seja algo normal na nossa vida. Quem for fiel sobre o pouco, sobre o muito será colocado. E quem não aprender a ser fiel no pouco, não vai ser colocado sobre o muito. Se não conseguir no pouco. Então, assim, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, ainda que falha, é verdade, ainda que manco, é verdade agora, para que quando chegar lá, a nossa parte falha e manca, já esteja acostumado e Deus faça o sobrenatural. Deus não vai fazer nada em nós que nós não permitirmos, mas se nós permitirmos, Ele vai fazer o sobrenatural. E aí foi o que eu creio que aconteceu com esses 4 jovens, os 3 na fornalha e também Daniel quando foi foi jogado na cova dos leões, e o que aconteceu também com os discípulos ali, né? Onde alguns foram mortos, aliás, dos 12, só um. Aliás, um traiu e foi trocado, que foi Matias por Judas, e João que morreu por idade. Os outros 10 foram assassinados. Eu com o João Batista aqui na cabeça. Não, é o João do João. É o João, discípulo amado. É o João do João. É isso aí. Agora, interessante, né? A gente, quando fica olhando o tempo do fim, nós estamos falando como Deus vai agir, o mais interessante é que Deus, Ele revela. Isso que eu acho muito interessante. Por exemplo, assim, na parte de segunda-feira, vem falando de uma profecia fantástica, de uma visão que o rei teve e que Daniel foi usado por Deus para dar a interpretação. Pode descrever? No grego, a palavra revelação é revel, tirar o véu. É mais ou menos assim, a linguagem do santuário. Tinha um véu que separava o público do santo e o santo do santíssimo. A revelação é literalmente tirar o véu que separava entre um e o outro. Ou seja, Deus, Ele mostra o futuro, que nós temos uma cortina, que é o tempo, que não nos permite ver o futuro, para revelar, tirar o véu. E quando Deus tem uma mensagem especial, Ele vai trazer essa mensagem especial e o povo de Deus sempre estará à frente do povo do seu tempo, porque ele tem Deus, e Deus está no passado, Deus está no presente, está no futuro. E a gente vê isso na lição de domingo, como se falou, que está em Daniel capítulo 2, né? Onde Deus revela primeiro para Nabucodonosor, deixa ele doidinho, né? Porque ele tem aquele sonho, não entende nada, ele fica maluco, começa a chamar todos os sábios, os caldeus lá, e ninguém pôde fazer nada, até que lembraram de Daniel, e Daniel então diz assim, eu não sei de nada, quem sabe é o meu Deus, ele vai dar a revelação. E aí então Deus dá a revelação exatamente daquilo que ele sonhou, porque primeiramente ele falou, eu não lembro nem do sonho. Pior do que Daniel ter dado a revelação, é que ele ia dar uma revelação de um sonho que o rei nem lembrava. Então Daniel falou o sonho, o rei falou, é isso mesmo, e agora dá a interpretação. Não é humano, é divino, é Deus mostrando para Daniel como revelar. Mas sabe qual é o mais interessante disso? O próprio Daniel fala como é que ele revelava os sonhos. Através de pesquisas, bibliografia e poder de Deus. E aqui fica uma coisa muito séria para você que está ouvindo e nós aqui. Deus revela, e eu não tenho dúvida do poder de Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é ler, buscar, pegar o Novo Testamento, pegar o Antigo Testamento, ampliar o conhecimento, texto dentro do contexto, e aí então Deus, através dessas ferramentas, nos revela a vontade dele, e foi assim que aconteceu com Daniel. Pesquisa, mais o Espírito Santo. Pastor, o que o rei viu? O que quer dizer? Como entender isso? Eu sei que é comprido, mas em poucas palavras. Veja só, aqui diz interpretação historicistas. Nós adventistas... Historicista? O que é isso? Nós, adventistas do sétimo dia, é um método de interpretação bíblica, e nós acreditamos nesse método de interpretação bíblica historicista, que são as verdades são progressivas. Daniel e Apocalipse, de uma forma muito especial, elas precisam ser interpretadas com o método historicista, onde as revelações elas são gradativas, cada vez nós vamos conhecendo mais. Nós acreditamos que a luz é progressiva, que nós vamos conhecendo a luz cada vez mais. Conforme o tempo vai se passando, novas luzes elas são reveladas. Nós tivemos na história da humanidade
uma degradação moral, bíblica, a verdade foi lançada por terra, o mal prosperou. Essa é a realidade do cristianismo. Então, agora, o Senhor inicia um processo de restauração das verdades, e elas vão sendo restauradas, restauradas e restauradas. E por isso é que nós acreditamos que nós temos uma verdade para comunicar ao mundo no momento em que nós estamos vivendo. Porque é o momento em que nós precisamos trabalhar fiamente na restauração das verdades. Os adventistas do sétimo dia, eles não são um povo que tem unicamente a verdade, nós não acreditamos que só nós que vamos ser salvos, nós acreditamos que haverá pessoas sinceras em todas as denominações religiosas, mas nós acreditamos que temos uma contribuição para dar para o mundo, senão não seria adventista do sétimo dia, para o momento em que nós estamos vivendo. Então, Daniel capítulo 2, ele é fantástico. Nós poderíamos aqui trazer muitos dados, muitos elementos, mas vamos ao básico. Isso. O básico é o seguinte: Deus revelou a Nabucodonosor, mas deixou ele no escuro. Veio o homem de Deus com humildade, dizendo assim: não sou eu, é o Deus Todo-Poderoso que vai revelar. Homem nenhum teria condições de fazer isso. Me encanta, né? Humildade, Daniel. Ele poderia ter aproveitado aquele líderes religiosos, mas é nós, não é eu. Ele poderia ter aproveitado aquele momento para se engrandecer, mas não, ele realmente é um homem de Deus, né? E ele falou: não, Deus do céu, ele pode revelar. E aí ele mostra, né? A estátua, ouro, aí vem aqui a parte de prata, bronze, ferro, e o ferro misturado com barro. Cada uma dessas partes da estátua representa o quê? Representa um império, um período, e começa com Babilônia. E o rei fica todo orgulhoso, né? Porque Babilônia, para ele, seria o império eterno, né? E ele começa descrevendo que a cabeça de ouro é a Babilônia, não é? Então, olha, sua cabeça de ouro. Mas depois vem o Medo-Persa, não é? Que é a prata. E aí, então, quer dizer, destrói, aquele reino se vai. Mas também, por um período curto de tempo, já vem o bronze, que é a Grécia, não é? E depois já vem o quê? Roma. E depois já vem os reinos divididos. Então, assim, mas o ápice é que todo reino estabelecido por homens, ele é passageiro. Mas, de repente, vem a pedra que é lançada sem a ajuda de mão de homens, que representa a volta de Jesus, e ali se estabelece o reino de Deus, eterno, que esse, né, é eterno, e é desse reino que eu quero participar. Amém. Nós todos, você também que está aí, esse é o reino que Deus tem preparado para mim e para você, hein? Vale a pena ser fiel. Só para dar uma contribuição antes de a gente passar para adorando a imagem, método historicista, o pastor falou, ela é gradativo, mas a gente precisa ver onde se cumpriu na história. A história é um solo firme do qual nós andamos. A gente tem um método que a gente vê na história. Está vendo isso aqui? É lá. Está vendo isso aqui? É lá. Então, nos dá uma base sólida para saber onde estamos, por onde passamos e aonde a gente pode chegar. Então, é um detalhe que a gente precisa deixar bem claro. Todos os outros métodos são especulativos, mas o crítico histórico, dentro da história, a gente tem uma base para fundamentar. Comprovação histórico-científica, né? Eu vou falar um negócio agora, vocês me desculpem. É eu que vou falar, vocês não vão falar mais nada. Mas, vocês escutaram aí uma tal de profecia de 7 reis, 8º rei? Vocês escutaram aí, né? A pessoa que falava, que dizia não que ia acontecer daquele jeito, pediu desculpa e já fez uma outra. Uhum. Já fez uma outra. Agora já mudou o esquema. Então, assim, por que a igreja adventista não crê dessa forma? Porque nós cremos assim. A história vai desenrolando, os eventos vão apontando, certo? E Deus vai fazendo a seu tempo. Não é o ser humano que vai criando imagens. Exatamente. E, completando, então, histórico, base crítica histórica é essa. E o detalhe é que, quando você vê a imagem da estátua, você percebe que uma vai seguindo a outra. E, quando você vê na história, você vê que Babilônia deixou marcas
mesmo nas próximas civilizações. Até hoje, né? Até hoje. Roma, até hoje. E aqueles, Grécia, olha. A Grécia, até hoje, o método de pensar Olha. dualista, né? Que a gente tem um corpo e uma alma, isso é Influenciou a grego. religião hoje. Influencia a religião A hoje. imortalidade da alma vem daí, claro que é louvo- mais antiga, mas a mais moderna, né? Tá É aí. isso aí, mas eu louvo a Deus porque vai vir a pedra que vai... Interessante, tudo, que né? uma foi sucedendo a outra e passando, mas a pedra vai quebrar tudo Tudo. isso. Vai começar um reino puro, de novo, de Deus, sem todas essas influências filosóficas e tudo mais. Isso é muito interessante. Mas o rei não gostou disso, não. Claro que não, ele vai Porque, passar... quando o Fiuza, conta aí para nós, quando chegou lá na parte de segunda-feira, o rei andou aprontando aí. O que ele fez aí? Lá ele mandou preparar uma imagem, só que ele disturpou tudo, né? Ah, o não que era havia. igual a outra que ele sonhou, não? Ele sonhou que a imagem tinha cada um representando um metal diferente, mas a que ele mandou fazer Tá. era só de ouro, né? Era ele mesmo, era Só dele. Babilônia. 27 metros, 2,7, é isso? Me ajuda isso nos aí. números aí, de largura, que era estátua enorme, só de ouro. Quer dizer, a omissão da verdade. Isso é um problema muito sério. E muitos estudam a palavra de Deus, têm a revelação, mas por interesses próprios querem omitir a verdade. Ele sabia que aquilo não era verdadeiro, ele sabia que a estátua de ouro era só a cabeça, mas ele quis dar uma ideia de que o reino dele era eterno. Afronta E aí, a Deus, né? Afrontou a Deus, exatamente. Que triste, né? E o que aconteceu com ele depois? E aí o que acontece? Além dele afrontar a Deus, ainda queria obrigar o povo a tá. pensar do jeito dele. E aí, então, vem... Aí vem os nossos heróis. Aí vem os nossos, digamos assim, imagens de heróis que nós vamos ser lá no futuro. Que Mas me nós fala uma cremos Por que que- vai ser pelo Espírito Santo. Por que eles não amarraram a sandália do Né? pé? Se fosse moderno, amarrar o cadastro. É. Por que não amarrou a sandália? Ou tirou um pouco da poeira, né? É. Aí o rei ia ver de lá. Não, baixaram. Fez uma... Bom. Sabe por quê? Porque a verdade, ela tem que ser e parecer ser. Não adianta eu ter a verdade e não parecer ter a verdade. Tem um professor, na minha época de estudante de ensino médio, ele dizia assim, ó, uma mulher, ela não pode só ser virgem, ela tem que parecer também, porque se ela só ser e não parecer, não adianta de Não. nada. Então, os cavalheiros, quando fossem escolher uma namorada, tinham que escolher uma que fosse parecer. Se só parecesse e não fosse, ou se só fosse e não parecesse, não servia. Então, o cristão ele tem que ser e parecer cristão. Eu costumo dizer que roupa não leva ninguém para o céu, mas vai levar um tanto para o O inferno. inferno vai. Comida não vai levar ninguém para o céu, mas vai levar um tanto para o inferno. E eu posso colocar qualquer área. Então, o cristão, ele vive, faz diferente. Não para ser salvo, mas porque ele já foi salvo. Aqueles jovens aprenderam isso. E eu vou tocar, eu quero ver vocês se curvarem. Fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus permitir, nós vamos morrer. Mas nós não vamos nos curvar, porque nós pertencemos a Deus. Eles sabiam que eles poderiam morrer? Sabe. Claro, eles citaram. Se o nosso Deus quiser, nós vamos É isso que eu morrer. acho mais interessante, que a Mas- fé deles é que nem a música que tem, que o Fernando Iglesias fez. Ajuda a ter fé quando o milagre não acontecer. Exatamente. Morto, salvo, é melhor do que vivo, perdido. Isso. Na mente deles isso é bem claro. Você que está aí, às vezes é melhor perder, mas dormir tranquilo com a cabeça no travesseiro do que ganhar e não ter sono. É melhor morrer com Cristo do que estar vivo e não ter certeza da salvação. E quando eu digo certeza de salvação, pela graça. A gente sabe que a gente é pecador, mas quando você faz a vontade de Deus, você pode ter certeza na salvação pela graça e mérito de Jesus. Eu sempre, quando eu sou enrolado em algum negócio, eu sempre falo para Mike assim, Mike, dê graças a Deus que eu que fui enrolado. Exatamente, não Não fui eu fui eu que enrolão, enrolei. né? Não é bom saber disso? Nossa, como que é? Pastor, o que aprender com esses jovens, fornalha? O que isso quer dizer para mim? Nós já tocamos nesse assunto antes, mas tem alguma visão mais que o senhor quer crescer ou paramos por aqui? Sei lá, a gente ficar analisando esses jovens. Em primeiro lugar, eu me sinto muito pequeno quando eu fico analisando esses jovens, porque eles foram realmente... pensa que é fácil. Você, diante de uma multidão, é uma multidão de pessoas se inclinando, e você poderia até racionalizar, obrigado. Poderia racionalizar assim, eu vou fingir aqui, no fundo, eu adoro o Deus verdadeiro mesmo, é só para se inclinar aqui, que diferença vai fazer eu me inclinar? Olha,
pensei que era Não, a esse fornalha é que o tava... pastor está com muita fé Pensei hoje. que era a fornalha que estava Ô, chegando aqui. Kevin, quase deu certo. Quase. Pode ficar aí, Kevin. Pode ir lá. Veja só, mas eles entenderam que aquilo faria diferença na adoração. Aquilo seria um testemunho poderoso e por isso eles mantiveram-se firmes. Nos dias finais, nós também vamos precisar nos mantermos firmes. A aparência do mal, ela vai fazer a diferença na nossa vida. Então, a gente precisa realmente tomar uma decisão de um relacionamento com Deus para fazer a diferença, como eles fizeram. Tu falou uma coisa aí que meus pais sempre evite a aparência do mal. O senhor falou que a aparência do mal vai estar bem forte, ou seja, a gente tem que evitar estar e evitar também promover, né, a aparência do mal. Agora, pastores, eu posso linkar esse evento que aconteceu lá em Nabucodonosor, lá em Daniel, é 4, né? Ou é 5? Da estátua lá, sim. É 5, né? Eu posso linkar ele com Apocalipse 13, que fala também de uma imagem que vai ser adorada? Claro que deve. E não só deve, como as ações precisam... As ações, nossa, como que cremos, somos fiéis, precisa ser a mesma desses jovens. É interessante que a gente tem momentos que a gente tem que provar nossa adoração sem perseguição. Todo momento a gente tem que mostrar a posição que a gente tem. Na hora de escolher o que comer, na hora de escolher o trabalho, as amizades, tudo. Mas vai chegar um momento que a gente vai estar sendo perseguido. E lá em Apocalipse fala assim, não será dado direito de comprar, de vender, como compraremos nossos alimentos. E nós precisamos tomar posição. E lá atrás nós falamos a respeito de como vai ser lá no fim. Depende de como está sendo agora. Mesmo sem perseguição, eu preciso ter princípios e bases sólidas agora. Porque no fundo de tudo o que está em jogo é a adoração. A quem adoramos? Tanto em Daniel 3, como em Apocalipse 13, o aspecto, como o pastor Lucas bem colocou, é a verdadeira e a falsa adoração. É Daniel 3, né, pastor? 3. Eu estou com 5 aqui na cabeça. 3. Daniel 3 e Apocalipse 3. Fica a lição aqui na frente, ó, o cego. Acontece. Por isso que nós somos uma equipe. Isso é bom. Então, veja só, a verdadeira e a falsa adoração. Apocalipse 13 é fantástico. Eu tive reestudando esse texto aqui, não é? E ele é esclarecedor. Eu sei que ela é uma mensagem forte, mas o Apocalipse 13 ele vai fazer a diferença na vida do verdadeiro remanescente. Se você não entendeu o Apocalipse 13, você vai ter dificuldade para se posicionar. Ele é fundamental, não é, pastor Lucas, para a gente se posicionar nos últimos dias. Porque entre a verdadeira e a falsa adoração, nós precisamos conhecer da onde vem a falsa adoração, da onde se estabelece a verdadeira adoração, e isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Olha a didática de Deus. Mostrou a falsa adoração, capítulo 13, para no capítulo 14 dizer que essa falsa adoração vai cair e que nós temos que o adorar. Deus está dizendo assim, está vendo aqui? Isso aqui está errado. E vai cair. E agora você tem que tomar uma decisão. É Deus mostrando o futuro antes de acontecer. Nós já sabemos o time que vai ganhar. Nós já sabemos como vai terminar essa história. Mas a gente precisa tomar uma decisão. E como é triste, às vezes a gente bota a camisa do time perdedor. Exato, sabendo que vai perder. Vai perder. Exatamente. Isso que é mais triste, como o ser humano é complicado, né? Mais alguma coisa, pastor, de Apocalipse 13? Bom, Apocalipse 13, se a gente fosse fazer aqui um resumo, né? Aqui fala da besta. Besta é o mesmo que animais poderosos, né? E 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. E aí ela vai, inclusive ela trata aqui dos animais, os mesmos que nós encontramos em Daniel, capítulo 7. Isso. Não é isso? É os mesmos animais, porque Daniel ele faz uma revelação para Nabucodonosor, mas depois Deus dá a ele, pessoalmente, ele até adoeceu para receber essa visão, mas ele recebe por intermédio de animais. Quer dizer, os mesmos períodos, mas de uma forma diferente, Daniel recebe aqui essa revelação.
me encanta porque o capítulo 13, ele dá detalhes de quem é a besta, onde está a falsa adoração, não é isso? Verdadeira adoração, o sinal, nós vamos ver um pouco para frente, e aí vai se fundindo todas as coisas aqui. A gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, porque aqui é uma revelação forte, mas nós precisamos entender que o período que nós estamos vivendo é exatamente esse período desta revelação de Apocalipse 13, aonde o Império Romano ele tem realmente uma característica definida aqui no processo. Aqueles que fizeram a mudança do sábado para o domingo, aqueles que queriam usurpar o lugar de Deus, esse império que tem uma mistura de religião com política, porque o Vaticano ele é um país, ok? Então ele tem poder político, mas ele também tem poder religioso. Se ele consegue chegar a um lugar com poder religioso, ele chega com poder religioso. Se ele não conseguir chegar com poder religioso, ele chega com poder político. Então, tudo isso aqui está descrito aqui em Apocalipse, no capítulo 13, entende? Então, queridos, nós precisamos entender que ele perdeu a força, a ferida está sendo curada, e que ele teve muita força no período das 42 meses, né, 1.260 dias. Tudo isso é profético. O método historicista comprovou tudo isso aí, o que aconteceu. E agora ele está ganhando força aos poucos, porque a ferida está sendo curada, mas vai voltar com muita força, mas com muita força mesmo, né? E nós precisamos estar atentos para cada acontecimento para definir qual é a verdadeira e a falsa adoração. Eu posso fazer um link agora de duas lições, pegando já o que o pastor está falando, verdadeira e falsa adoração, a besta, o movimento que está crescendo. Eu vou pegar a lição de quarta-feira e a lição de quinta-feira, e quero fazer uma pergunta onde vocês vão me abranger as duas. Veja bem, tudo isso que vocês estão falando, isso é coisa lá do século da Idade Média, que o povo era absurdamente inculto, era meio burrão. Sim. Nós estamos numa cultura hoje moderna, um povo inteligente. Vocês acham mesmo que, como aconteceu com os apóstolos que foram perseguidos, que morreram em pleno século 20, 21, onde a ciência, a sabedoria humana... Você acha que vão acontecer essas coisas mesmo? Perseguição, isso tudo? Veja, eu costumo dizer que cada povo tem a revelação para o seu tempo. Deus não ia dar a revelação que é para o nosso tempo, para a época de Daniel ou para a época dos discípulos e vice-versa. Então, mesmo na época de Daniel, Sadraque, Mesaque, eles tinham toda a revelação necessária. Para aquele tempo. Apesar de a gente falar que eles eram bárbaros, sim, apesar de dizer que eles não tinham tanto conhecimento, porque nós cremos que o conhecimento ele é progressista, tudo isso é verdade. Mas para aquele tempo eles tinham o suficiente. E quando eu digo eles, não é só Daniel e os seus amigos, todos tinham. Porém, eles tomaram umas decisões mesmo com aquela revelação. Aí a gente abrange um pouquinho mais, vai para o povo da era apostólica. Eles tinham mais revelação do que a época de Daniel. E também foram muitos enganados. A gente pode ver os próprios líderes. Gente, aqueles líderes não deveriam ter rejeitado a Jesus nunca. Porque se tinha alguém que tinha revelação de Jesus, era os fariseus, eram os saduceus, os escribas, mas eles não. Com exceção de um, né, que a gente sabe que foi Nicodemos, ele pesquisou e percebeu que aquilo que Jesus estava fazendo estava de acordo com as Escrituras. Ele foi o único. E cadê o restante dos membros do Sinédrio que não reconheceram Jesus? E agora a gente vai para o nosso tempo, nós temos mais revelação, mais conteúdo e pasme. Esse é o problema, né? Vai acontecer de novo. Tantos que não são, tantos de fora, que muitos já estão enganados, quanto muitos que se dizem cristãos. Eu fico, por exemplo, vendo um jovem rico. Foi até Jesus, e quando Jesus propôs a mudança, ele foi triste e calado. É a mesma pregação de hoje. Venha, Jesus, do jeito que você está. Mas precisa mudar? Não, não precisa mudar nada, não. Que encontro é esse com Jesus que a pessoa vem do mesmo jeito e não muda? O mesmo engano de Satanás, de todos os tempos, envolvendo a adoração. A perseguição para aqueles 3 jovens, fornalha. A perseguição para os patriarcas, aliás, para os apóstolos ali da primeira igreja, perseguição e mortos. E para o tempo do fim, antes da volta de Jesus, o que vai acontecer, pastor Fiuso? Perseguição
e morte. O método é o mesmo, só que, infelizmente, as pessoas não aprendem e não querem conhecimento e vão ser enganadas se não se deterem no conhecimento da palavra de Deus, em especial Apocalipse e Daniel. Às vezes a gente fica querendo assim, que Deus ele sempre age como ele agiu, por exemplo, livrando Pedro da prisão, não é isso? A gente sempre quer assim. Sim. Mas quando a gente olha para João Batista, E o próprio Pedro, que lá na frente foi crucificado de cabeça para baixo. então, mas ele foi liberto aqui, depois foi crucificado lá. E interessante que quando o anjo ele vem para a lição falou sobre isso, quando o anjo ele vem ali, Pedro estava dormindo. A perseguição danada, ele estava dormindo um sono tranquilão, né? O anjo tinha que cutucar lá para ele poder acordar, né? Você vê que situação, que paz interior, entende? É um exemplo para nós. É um exemplo. João Batista, por exemplo, a história de João Batista ela é intrigante para a gente, é ou não é? Porque Jesus que não tem um melhor do que ele, nascido de mulher. E deixou ele morrer, né? E a cabeça rolou lá por causa de uma louca lá que pediu para cortar a cabeça dele. Percebe? Então, assim, só que esses homens, em meio à perseguição, eles tinham paz, eles tinham tranquilidade. Mas, mesmo assim, o Senhor ele não poupou, porque o salário do pecado é a morte, as consequências do pecado são trágicas. E esses homens eles eram um testemunho vivo. Quanto mais eles eram perseguidos, mais o cristianismo crescia. Se necessário for darmos a nossa vida, nós precisamos estarmos prontos para dar a nossa vida, porque ela vai servir para resgate de outros. Eu fico imaginando nos últimos dias, sabe, eu sempre tive medo de ser mártir, mas um dia eu ouvi um amigo meu dizendo um negócio que me impressionou. Eu ainda continuo com medo, mas ele me impressionou. Ele diz assim, ó, não tem, ele falava bem mansinho assim, ó, não tem privilégio maior do que morrer como um mártir. Porque linda, hein? quem morre, morre por Cristo Jesus. Isso não tem privilégio maior. Se Deus me der, ele diz, eu quero ter esse privilégio. E ele é um homem de Deus mesmo. O pastor, esse pastor, ele é um homem que tem uma intimidade com Deus que é coisa fora do comum. E eu posso dizer o nome dele, porque é um testemunho bonito, a gente pode dizer, pastor Ricardo Coelho, um homem de Deus. Depois que ele ouviu isso, ele mudou. Eu ouvi isso da boca dele, mudou o meu conceito. É um privilégio. Amém. E Deus pode nos preparar para isso. Amém, isso que é o mais importante. Né? E você imagina que privilégio você sendo um testemunho e por intermédio de você milhares de pessoas se convertendo, e Deus vai fazer isso nos últimos dias, assim como fez no livro de Atos, ele vai fazer no Apocalipse. Exatamente. Não é? E nós precisamos estarmos prontos para esse momento. Por Eu isso. quero estar que nem Pedro assim, viu? Tranquilo. Dormindo na boa, precisando do jucutucar, Vai fazer dizer, que nem chegou a hora. O pastor Valmor falava, o pastor Valmor dizia o seguinte, assim, na perseguição, nossa, será tão bom se eu levar o meu colchonete e o meu travesseiro. Eu achava muito interessante. E interessante que depois de revelar para Pedro o final dele, Jesus fala o que com ele? Segue-me. Interessante. Ele mostra tudo e diz o que para Pedro? Segue-me. Isso é muito interessante para você que está ouvindo, que está nos assistindo e para nós aqui. Não importa o fim. O que importa é o segue-me. Se nós ouvirmos o segue de Jesus, gente, não importa o que vai acontecer ou deixar de acontecer, o que importa é que nós estaremos salvos. E Pedro morreu de cabeça para baixo, mas morreu certo, convicto, na certeza da salvação em Cristo Jesus. Isso que é lindo demais. E nós vamos ter a marca certa, né? Em nome de Vamos Jesus. ter a marca certa. Interessante é o motivo pela qual Pedro morre de cabeça para baixo. Né? Não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Olha o relacionamento dele com Deus a partir dali. O pastor Rossi, uma vez fazendo uma semana de oração no NASP, aí ele falando sobre o milagre, né? Aí ele falando sobre o seguinte, vamos lá. Imagina, esse sábado, durante a semana, Pedro sai da prisão e Tiago morre. Aí vamos na igreja. As famílias de Pedro e as famílias de Tiago. Uma alegre porque teve o livramento. A outra triste? Porque teve a morte. A morte. Como a nossa ligação com Deus tem que ser uma ligação forte, para que, a despeito dos resultados das escolhas que Deus faz para a minha vida, né, para a vida de meus familiares, nós temos que permanecer firme nele. Né? E essa lição vem falando disso, né, pastor? Pastor, vocês falaram desde o início, né? A necessidade que a gente tem
de estar firme com Deus, tomar as mesmas decisões dos 3, de Daniel, dos discípulos, né? De ser firme a Deus. Olha que coisa interessante para a gente entender por que o verso nosso diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu amei muito quando vocês falaram que essa questão de mártire é o poder de Deus, porque eu tenho medo, você tem medo, mas Deus vai nos dar coragem e o poder. No Grande Conflito, página 524, diz assim: muitas vezes anjos aparecem em forma humana nas assembleias dos justos. Eles visitam também as reuniões dos ímpios, assim como foram a Sodoma, para fazer um relatório das suas ações e verificar se passaram dos limites da paciência de Deus. O Senhor tem prazer na misericórdia, e é por amor aos poucos que realmente o servem, restringe as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Aqueles que pecam contra Deus mal compreendem que devem sua própria vida aos poucos fiéis que eles gostam de ridicularizar e oprimir. Sabia que você pode ser uma bênção no seu lar, uma bênção no seu trabalho, na sua cidade? Olha, por causa de você sendo fiel a Deus, Deus vai prolongar a paz às multidões. Olha, e também outra coisa, por causa da nossa fidelidade, além de Deus dar paz às multidões que estão ao nosso redor, Deus pode trazer salvação, porque Deus ama a misericórdia. E Deus quer ser misericordioso com aquele teu vizinho, que às vezes é insuportável, com aquele teu amigo que zomba, que faz bullying de você, daquele um que te xinga, que às vezes zomba da tua religião. Deus quer fazer dele um servo de Deus e precisa que você permaneça fiel a Deus. Vamos fazer esse trato? Vamos pegar hoje, Deus, eu quero ser como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eu esqueci o nome deles em israelita, mas é Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quer ser como Daniel, quero ser como Pedro, quero ser como Tiago. Eu quero ser um filho seu, quero ser um herói na fé, aqui na minha região, na minha casa e para os meus familiares. Vamos orar para isso? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado porque hoje nós aprendemos que a tragédia vai vir. O fim está chegando. O Senhor já revelou para nós tudo, está tudo certo. Agora o que está errado é a nossa vida contigo. Nós queremos pedir perdão a Deus de nossos pecados. Por favor, ó Deus, purifique, coloque em nós o Espírito Santo, que Ele trabalhe todo o nosso ser. E que nós possamos, ó Deus, mesmo se necessário for, pregarmos com palavra o Seu Evangelho. Mas que a nossa vida, ó Deus, em silêncio, seja um testemunho vivo para as pessoas que nos cercam. Ó Deus, por favor, se for preciso um dia dar a vida, dá-nos capacidade e poder, já que aprendemos hoje que isso é um dom de Deus. Então, por favor, ó Deus, cumpra em nós a Sua vontade. É o que nós rogamos por Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amigos. Muito bom ter vocês aqui. O trimestre que vem contando contigo, tá, Fiuza? É bom saber que os Fiuza fica importante, que agora ele vai se ver comigo. Tá bom? E você que está aí, muito obrigado, porque você esteve conosco aqui. Convida os seus amigos, partilhe, compartilhe, certo? Fale para as pessoas aquilo de bom que você aprendeu na lição. E não se esqueça, vou estar te esperando aqui no próximo encontro nosso, na próxima classe da Escola Sabatina, para mais uma lição. E será a última lição desse trimestre. Se você não tem ainda a tua nova lição, por favor, Kevin, manda minha lição, está aqui o endereço. E a gente vai mandar rapidinho para você. Um beijão e até semana que vem. E lembre sempre, 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 sempre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana.